Olá, bem-vindos ao Cada Caule. Eu sou a paisagista e hoje eu quero apresentar para vocês 10 espécies de alocácia. Sim, é uma planta incrível com valor ornamental muito grande no paisagismo interno de vasos para decorar as casas, como também nos jardins externos. Normalmente são plantas de meia sombra e que gostam de bastante umidade e água. Então, agora, direto e reto, sem rodeios, vem comigo. Gente, falando das alocáceas, eu quero, antes de apresentar as 10, falar alguns cuidados a respeito dessa família, né? Ela é da família das aráceas. O que é essa orelha de elefante? Gigante, parece um guarda-sol. Ela é muito bonita, né, gente? Meu Deus, essa orelha de elefante. E observem que embaixo dela temos mais alocáceas. As alocáceas, eu não posso deixar de introduzir o vídeo com alguns conceitos, porque isso ajuda muito. Então, a planta perene, as pessoas acham assim, né? O que é uma planta perene? Às vezes é só uma planta que vive sempre? Não. É a partir de 2 anos, né? Nos conceitos, né, da botânica, são plantas de ciclo longo, sim, porém, né, por mais de 2 anos, né? Ou seja, mais de 2 ciclos sazonais. Isso acontece fundamental de acordo com o cuidado que você dá para ela, tá? Não adianta ter uma planta perene se não cuida, ela não vai ser perene de jeito nenhum. Então, falando em cuidados, eu já coloquei a foto da coquidama junto dessa característica, por quê? Todas as plantas dá para fazer coquidama? Acreditem, eu já vi um pé de jabuticaba numa coquidama, enorme, pendurado. Fizeram isso. Então, o que eu digo a respeito da alocácia? É bonito de presente ganhar uma coquidama com alocácia? É. É o ideal? Não. Justamente pelas características do solo, umidade, né, da rega que você tem que fazer. Então, a coquidama, ela é temporário. Ganha de presente, deixa na mesa, deixa aonde você quiser por um dia, dois, uma semana. Mas depois, transplante, né? Passe ela para um vaso e dê a ela as condições para o bom desenvolvimento, tá? Não deixa ela na coquidama, não. Nesse formato, né? Vamos então falar ainda algumas outras características. Olha só, as alocáceas são herbáceas. E o que isso quer dizer? Que elas têm um caule flexível e por isso são mais frágeis. Ora, vejam também nessa foto que eu estou mostrando ali na tela. Lá atrás daquela poltrona tem uma alocácea na estante. Ela tem a folha grande, ela tem a haste comprida, né? O pecíolo dela é comprido. Se aquela planta estivesse aqui no chão do lado da poltrona, alguém poderia rasgar a folha sem querer, quebrar a folha. E vamos contar a dedo, assim, ó, 3, 4, 5 folhas. Dói, né? Se quebra uma, numa planta que tem 5, que a pessoa cultiva ali com amor e carinho, daqui a pouco esbarrou sem querer, rasgou a folha e quebrou ainda. Ai, corta o coração esse tipo de coisa. Quem gosta de planta sabe. E é por isso que o local ideal para cada planta é fundamental. Porém, aqui do lado da poltrona a gente tem um serrote, que também é uma locácea, mas tem outras características, né? Ele é mais firme, né? As folhas são mais compridas e finas, a chance de rasgar é menor, assim, do que aquela lá de trás. Mas o serrote, ele sempre foi uma das opções de local, é engraçado, né? É em vasos no chão e do lado de poltronas. Me traz essa atmosfera biofílica, né? É muito gostoso isso. É símbolo de muita sofisticação, o serrote. As alocáceas, elas são da família das aráceas. E o que eu quero dizer com isso? Lembram lá daquela aulinha de biologia, quando a gente estava no colégio? Pois é, briófitas, pteridófitas,
gimnospermas, angiospermas. Ela faz parte desse último grupo, das angiospermas, né? Ela tem as raízes bem fasciculadas, né? Ramificadas, e as suas folhas, veja só como daí é fácil da gente identificar uma alocácea. As folhas são paralelinérvias. E o que isso quer dizer? Possuem as nervuras paralelas entre si. Então, isso é uma característica bem forte deste gênero. E falando em gênero, faz parte da taxonomia, né? Porque dentro da biologia é o ramo que dá nomes, de acordo com aspectos morfológicos, genéticos, fisiológicos e reprodutivos. Então, lá no comecinho do vídeo eu falei, as alocáceas são da família das aráceas, o gênero é a própria alocácea, né? E ela tem mais de 70 espécies. Então, a morfologia delas, que é justamente a característica física, né, de formatos, cores e texturas, é o que vai diferenciar agora os nomes, né? Ah, essa é a poli, essa é a amazônica, né? Essa é a fulana de tal. E que a gente vai ver agora, eu não quero estragar a surpresa. Vem comigo, vamos lá. Das 10, não está em ordem de preferência. A amazônica é a primeira porque é a que mais a gente encontra com facilidade em gardens e para comercializar ela realmente é mais fácil de ser encontrada. Isso não quer dizer comum, porque alocáceas nunca são comuns, né? Como, por exemplo, violetinhas, antúrios e tudo mais. A alocácea tem o seu valor ornamental, sim, são até mais caras. É uma planta de meia sombra e para você medir a hora da rega, basta colocar o dedo no substrato. Lembre-se, elas amam o substrato úmido, bem molhadinho, mas não encharcado. Isso é uma característica de quase todas as alocáceas, tá? E a Amazônia, ela lembra o punhal malaico, daí ela tem esse recorte nas bordas. E é por isso, né? Algum apelido, né? Eventual que possa surgir aí nos nomes populares. E ela tem o pecíolo bem longo e a folha grande. Diferente de uma híbrida dela, que é pequena. Ela é igualzinha, porém é compacta, pequena e volumosa. E essa pequenininha aí se chama poli. Eu vejo muitas pessoas chamando a amazônica de poli. Poli não, poli é pequena, gente, tá bom? Então vamos aprender a diferenciar. Número 2 da lista é Black Velvet. Eu apresento ela aqui como uma das plantas mais aveludadas, lindas que eu já conheço, né? Olha que efeito ornamental, decorativo, maravilhoso, né? E a dúvida que as pessoas me perguntam é se pode borrifar água nessa folha aveludada. Não só pode, como deve. As alocáceas adoram a borrifação de água, principalmente no período da manhã. Número 3 é a cúprea. A cúprea, ela é conhecida também como pulmão de aço. Gente, essa plantinha bebe, hein? Ela gosta de bastante água, bastante umidade no ar. Então, não é uma planta fácil de achar, e se você tiver ela, saiba cultivar corretamente, né? Lembra realmente o pulmão de aço, né? E ela tem essa tonalidade assim mais acobreada, né? Por isso do nome cúprea. Essa foi uma das primeiras alocáceas, né, descritas na literatura. É a cuculata. Ela parece mais rústica, assim, né? Mas ela tem um valor bem importante no paisagismo por conta da questão de volumetria e essa versatilidade, né, de harmonizar com o ritmo com outras espécies. Bem interessante. A nébula, pelo próprio nome também, né? É uma alocácea escura, inclusive nas suas nervuras. E é isso que difere ela das demais. Então, agora eu comparo a nébula com a Black Velvet e a Cur. Então, vejam só, temos as nervuras brancas da Black Velvet e lá no pulmãozinho de aço, o brilho, que é indiscutível, né? Então, não tem como confundir. Elas parecem
muito se parecem muito, mas uma vez que você conhece e aprende a distinguir cada espécie, fica fácil de reconhecer os nomes. A Lauterbachiana, gente, é o serrote. É incrível. É incrível. Ele sozinho, talvez, numa floricultura, você não aprecie, mas uma vez do lado da sua poltrona, vai ficar incrível. A longiloba, gente, ela é com as mesmas características da amazônica, porém não tem aquele recorte, aquele picotado nas bordas, né? Então, ela é bem em formato de coração mesmo. Aqui na imagem do lado esquerdo, a gente consegue ver lá no fundo da imagem tem a amazônica. Então, a gente já vê como as beiradas dela é bem recortada, ao passo em que aqui na frente nós temos a longiloba, bem em formato de coração. A micolitiana, eu conheço como Friedeck, né? Ela é a amazônica aveludada. Então, a Friedeck, ela lembra exatamente as características da amazônica, porém, a sua textura é aveludada. E a número 10 para terminar aí a minha lista, né, da relação das alocáceas para apresentar para vocês, é a zebrina. Ela é um espetáculo. Eu não sei se pela asa delta em cima ou se pelo pecíolo estampado, né? Mas ela é um espetáculo à parte também. Todas lindas, né? Eu li esses dias na internet uma pessoa que falou assim: cuidado com as alocáceas, você corre risco de dependência sentimental, emocional com elas, alguma coisa assim. De tanto que amor, não conseguiu parar de colecionar. E aí, agora é do controle também de cada um, né? Mas as dicas estão aqui, fica para vocês saberem. Então, essas 10 que eu selecionei, espero ter ajudado. E para fechar o vídeo, antes de curiosidades, eu vou pedir para você. Se inscreve neste canal, gente, curta. E também, se você gosta de alguma outra planta e tenha curiosidade a respeito dela, é só deixar nos comentários que eu relaciono aí para fazer um vídeo especial para vocês, tá bom? Vamos às curiosidades. Dormência. Sim, as alocáceas podem entrar em período de dormência. Quando? No inverno. São poucas as alocáceas que suportam temperaturas até 5 graus, assim. Normalmente elas gostam de calor e umidade, né? Quando o clima é muito frio, é possível sim que algumas, não todas, entrem em dormência. E aí você pode pensar que ela está morrendo, e não, tá? Então busque sempre observar esses aspectos. A alocácia está ficando amarela e está sumindo do ar, então ela está dormindo, tá? Assim que esquentar, ela volta a florescer. Borrifar água todas as manhãs e dias quentes. Isso é imprescindível para uma alocácia saudável. E por fim, as alocácias choram? Choram. Não são todas, tá? E não é de tristeza. O que que acontece com esse fenômeno, né? Essa gutação, ela acontece quando existe muita umidade no ar e muita água no solo. Então, a própria raiz, o próprio sistema dela se encarrega de pressionar aí para que a água saia nas suas folhas e saia em gotejo, né? Por isso o nome gutação, né? Então, não tem problema, assim, é um fenômeno de algumas espécies, sim, pelo excesso de água. E aí, uma vez que você observa ela gotejando, chorando, né? Aí você começa a controlar as condições, né? Diminui a água do solo e vai controlando isso aí, tá? Mas é um processo natural da planta. Feito? Fica a dica, espero que vocês tenham gostado das explicações e das plantas. Você tem uma? Eu tenho a amazônica, mas eu confesso que eu estou muito
inclinada a ir atrás da pulmão de aço. Pulmão de aço me encantou por ser muito diferente. Então tá, conta para mim também nos comentários qual você mais gostou. Beijo no coração. Tchau.